Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica e hoje eu quero falar sobre o tema que será o tema central, o eixo norteador do nosso encontro de 6, 7 de setembro, que será em Campinas, 6, sábado o dia inteiro, e dia 7 até 13 horas, e que o tema geral é fé, liberdade ou prisão. A fé que ilumina não queima. Então, vejam, isso é essencial para os nossos tempos, porque vivemos mergulhados numa sociedade que caminha cada vez mais para o fundamentalismo, para a conexão das religiões com movimentos de extrema direita, autoritários, fascistas mesmo. Então, nós estamos atravessando um período muito difícil nesse sentido. Essa semana mesmo tive uma experiência pequena, né, dessa questão que eu estou falando aqui. Estava com um neto meu no hospital e estava na sala de espera com pais ali que estavam desesperados por conta de filhos que estavam doentes e tal. E um rapaz alto, moreno, bonito, né, se achegou aos pais que estavam na minha frente e falou assim, porque nós estávamos conversando sobre os casos, né? Você aceita em nome de Jesus uma oração nossa? E aí ele fez uma oração, constrangeu. Porque depois eu perguntei para eles, vocês são evangélicos? Não, somos católicos. E eles ficaram constrangidos, claro que eles aceitaram, porque o que você vai negar uma oração? Não vai. É necessário isso? Não. E aí, comentando com amigos, sabemos que os evangélicos pentecostais têm feito isso nos metrôs, nos shopping centers, estão invadindo as universidades, como eu já falei. Aqui fiz um programa sobre isso. Está se aprovando, por exemplo, em Minas Gerais, a Bíblia como livro didático. Ou seja, estamos num avanço de fanatismo e fundamentalismo e isso tem consequências gravíssimas. Primeiro, porque são posturas conservadoras, opressoras, é uma fé que aprisiona, né? Então, existe uma fé libertadora, existe uma fé emancipatória, existe uma fé leve, tranquila, amorosa, fraterna, que conversa com outras formas de fé ou com formas de não fé. Existe, mas só que nós estamos assistindo ao avanço de uma fé que aprisiona, de uma fé que oprime, de uma fé que invade, como por exemplo, né, nós sabemos que em algumas comunidades do Rio de Janeiro, os traficantes se tornaram, aderiram a estas igrejas evangélicas muito poderosas, né, e simplesmente expulsam, destroem, né, por exemplo, casas de umbanda, de candomblé, destrói imagens católicas, todo mundo na comunidade tem que se converter às igrejas evangélicas ou a alguma igreja evangélica específica. Então, haja denúncias sobre isso, fartas, né? Fora, no Congresso Nacional, a bancada evangélica, que está sempre aliada, exceto um ou outro, como, por exemplo, o pastor Henrique Vieira, que é extremamente progressista, aberto, que tem uma fé leve, tranquila, amorosa, boa, saudável, né? Que é isso que nós podemos ter e devemos ter, se quisermos ter alguma forma de fé, que também, se não, que aquelas pessoas que não se sentem identificadas com nenhuma forma de fé, tudo bem, né? Alguma fé a pessoa sempre tem, ou fé na ciência, ou fé numa doutrina filosófica, política, social, algum tipo de adesão emocional, afetiva a um estilo de vida ou a um sistema de crenças ou de visão de enxergar o mundo, todo mundo tem. Né? O problema é termos estas visões, sejam elas quais forem, né? De maneira aberta, de maneira progressista. O que significa isso? Que nós sempre estejamos questionando, abertos ao diálogo, que não nos fechemos em dogmas e, principalmente, que não queiramos impor a ninguém, e muito menos ao Estado, e muito menos aos locais públicos, esse tipo de doutrinação, de proselitismo, de invasão, né?
prepotente, inclusive, né? A atitude desse rapaz que eu vi com os pais ali, que ficaram constrangidos, foi uma atitude prepotente. Terminando, eu perguntei, você é pastor? Sou pastor. Eu falei, você trabalha aqui? Porque até achei que ele pertencia à capelania do hospital, porque existe isso, né? Capelania, mas aí tem que ser interreligiosa, né? Não pode ser uma religião só, de jeito nenhum. Não, eu não trabalho aqui, mas eu vim visitar uma pessoa conhecida, estou oferecendo a oração. Então vejam, não foi uma coisa que eu senti com um sentimento bom, acolhedor para com os pais. Em nome de Jesus, aquela coisa opressora, histérica, que é esta fé que aprisiona, esta fé que oprime, né? Existe uma fé hoje que é histérica, né? Que é muito espalhafatosa, não é suave, não é acolhedora, não é discreta, não respeita o espaço da fé do outro, né? Porque se eu fosse oferecer uma oração, né? Não faço isso, né? De oferecer oração assim do nada para uma pessoa que eu não conheço. Se as pessoas me pedem, sim, eu faço orações. Mas assim, se eu fosse oferecer por qualquer motivo, eu perguntaria, mas você é católico? Você tem algum tipo de fé? Você acredita? Enfim, você se sente à vontade? Jamais assim, no meio do corredor, em voz alta. Então isso é toda uma atitude que está presente nesses movimentos fundamentalistas, que os movimentos fundamentalistas há entre os evangélicos, há entre os católicos. Entre os católicos existia aqueles recentemente que estavam desejando a morte do Papa Francisco e festejaram a morte do Papa Francisco. Veja que cristianismo verdadeiro, né? Como seguem os ensinamentos de Jesus, né? Pessoas que desejam a morte de qualquer um, mas de uma pessoa tão iluminada quanto o Papa Francisco, tão inspiradora, tão militante de várias ideias amorosas, progressistas, que visitou o mundo, que acolheu os imigrantes, os prisioneiros, enfim, uma pessoa fora do comum. Aí veja-se o que representa esse fundamentalismo opressor, cheio de ódio, né? Por isso que nós colocamos nesse nosso evento de 6 e 7 de setembro essa frase, a fé que ilumina não queima. Porque quando a gente está embebido de uma espiritualidade amorosa, acolhedora, crítica sempre, porque sempre alerta contra os abusos, contra as opressões, contra os dogmatismos, contra os fanatismos, contra os conluios da fé com a extrema-direita, o fascismo, que é o que está ocorrendo no mundo. Então, quando nós estamos embebidos desta fé amorosa, libertadora, emancipatória, ela irradia, mesmo que nós não digamos nada, que nós não façamos nada. Então, nós conseguimos irradiar uma luz, uma presença amorosa que acolhe quem quer que seja, independente da nossa fala, independente do nosso desejo, que devemos renunciar a esse desejo, de converter o outro à nossa maneira de ver, porque isso é um desejo colonialista, isso é uma imposição. Então, quando nós temos uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade profunda, que é embasada no amor, porque a espiritualidade verdadeira é amor, não tem outra coisa. Lembro da última frase da epístola de João, né, que está no Novo Testamento, que diz: Deus é amor, ponto. Né? Seja qual seja o nosso Deus ou a ausência de Deus, o que é importante é o amor. E o amor respeita, o amor acolhe, o amor é discreto, o amor ampara, o amor cuida, o amor não oprime, o amor não queima, não manda para a fogueira, não cancela, não entra na doutrinação impositiva, não impõe medo, não ameaça com o inferno, não ameaça com expulsão, não ameaça com nada. Simplesmente acolhe, está ali, ao lado. Né? Isto que é fé verdadeira, isto que é fé amorosa, porque se espelha numa ideia de um Deus que está em todas as pessoas, que está em todas as criaturas, que é amoroso, que é pai e mãe, que é criador, que está em toda parte.
e não um Deus antropomórfico opressor que ameaça pelo fogo, com o fogo do inferno, que se faz supostamente representar por pessoas que exploram a fé popular, que ganham dinheiro com a fé, que se conluiam com o poder político. Então, é muito fácil distinguir o que é uma verdadeira fé emancipatória, libertadora, de uma fé opressora, de uma fé irracional, uma fé que vem amedrontar e oprimir o indivíduo, e reprimir também, né? Porque reprime a sexualidade, discrimina, enfim, todas essas questões que a gente sempre tem falado aqui. Por isso eu tenho advogado a ideia de uma espiritualidade crítica. E é sobre tudo isso que nós vamos falar no nosso evento de 6 e 7 de setembro. Nós vamos colocar o link aqui embaixo, quem quiser se inscrever. Por exemplo, a questão do ensino religioso na escola, a Bíblia na escola, falar de saúde e espiritualidade, falar no caso do espiritismo, como que nós podemos praticar uma mediunidade livre, aberta, também democrática, e não nos rendermos a médiuns que também se arrogam, né, o poder de gurus, de pessoas, e quem se arroga poder, seja ele qual for, né, não é uma pessoa que está ali para servir, para acolher, para amar. Está ali para usufruir, por interesses, sejam econômicos, políticos, sexuais, o que for, né? O poder é um exercício de opressão, né? O único poder que nós podemos aceitar no universo é o poder do amor. E o poder do amor, ele é libertador, ele não é opressor. Então nós vamos tratar de todas essas questões, vamos ter também uma mesa de diálogo interreligioso, com o pai de santo, com o pastor metodista, com o Dom Vandil, que nós já entrevistamos aqui, comigo, né? Enfim, nós vamos ter todas essas questões postas na mesa, com debate, com livros lançados. A abertura será com Gabriel Perricet, que também já entrevistei aqui, que fala sobre abuso espiritual no livro dele, que foi indicado pelo Prêmio Jabuti. Então vejam que é muito importante estarmos juntos. Por quê? Porque juntos vamos construir uma possibilidade de comunhão recíproca, de fraternidade, de solidariedade, de estar presentes, de estarmos presentes uns com os outros, de nos abraçarmos, de termos esse olho no olho tão importante, porque aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, aqui na internet, a gente se fala, a gente se olha, mas é intermediado pela máquina, né? Não tem o toque, não tem o abraço, não tem o olho no olho. Então, é importante estarmos juntos, porque a espiritualidade verdadeira é feita de afeto, é feita de acolhimento mútuo. E é importante também nós nos unirmos em estratégias de como combater na sociedade esse fundamentalismo absurdo que avança com uma força assustadora na sociedade brasileira e no mundo. Então, venham participar, será 6 e 7 de setembro, almoço incluído, café da manhã incluído, e vai ter música, vai ter também oração coletiva, ou seja, vamos discutir, debater com pessoas que escrevem livros, que debatem, que pesquisam sobre todos esses temas que eu estou falando aqui, mas também vamos experimentar. No domingo, vamos fazer uma oração interreligiosa, vamos fazer um ato mediúnico, ou seja, vamos vivenciar uma espiritualidade livre, democrática, aberta, crítica, emancipatória e profundamente saudável. É isso que nos interessa. Contamos com a sua presença. Um grande abraço a todos e todas e ficamos por aqui.